Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. A palavra é de Marcos, no 7º capítulo. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje aparece mais uma temática muito importante para nós cristãos: o jejum. Jesus está falando que pouco adianta fazer jejum de alimentos se nós não permitirmos que esta prática de mortificação, de privação, eduque nosso interior para sermos pessoas melhores, que vivam as virtudes cristãs. Eu vou insistir que o jejum é importante, nós não vamos desabilitá-lo. Mas o que adianta jejuar carne se com a nossa língua nós devoramos a vida do nosso irmão? De que adianta esse jejum? Ele não agrada a Deus, é pura hipocrisia, é farisaísmo religioso. Ouça o que disse Jesus no Evangelho: O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Ou seja, aquilo que sai da boca, se não edifica, é muito pior do que aquilo que entra. E aqui está a importância das palavras, do bem dizer. Veja como as próprias palavras, elas dão conta dessas verdades. Bem dizer também significa abençoar, tornar santo. Mal dizer significa tornar mal, maldição. Acredite, as palavras não são meras expressões soltas ao vento. Eu arrisco dizer que as palavras, elas são como que um movimento que trazem de dentro de nós mesmos aquilo que cultivamos no mais íntimo do nosso ser. Aquilo que falamos expõe aquilo que temos, aquilo que nos tornamos, aquilo que somos. As palavras são como que um veículo que levam ao outro aquilo que é dentro de nós. A palavra, então, tanto pode curar como machucar, pode dividir ou pode unir. Ela pode alimentar o amor e afagá-lo, ou então destruir aquilo que é de mais sagrado numa relação, dentro do coração de uma pessoa. Perceba que as palavras não são meros movimentos da boca. Elas expressam aquilo que a nossa alma é, como se fossem um raio-x do nosso ser, do nosso coração. Por isso as palavras têm uma força enorme, para o bem ou para o mal. Tanto é que muitas vezes palavras mal ditas doem muito mais do que um tapa, você sabe disto. Porque o tapa fica no nível da pele, do rosto, da carcaça. As palavras chegam à alma, ao coração, elas penetram no mais profundo do nosso ser. Por isso as palavras são tão poderosas. Se as palavras chegam ao coração, torne as suas palavras bênçãos para aqueles que têm o privilégio de conviver com você. Que as suas palavras sejam curativas, restauradoras, que elas edifiquem vidas. Pense no dia de hoje, nas pessoas que você vai encontrar. Permita que as suas palavras sejam a mais bela expressão da sua alma. Que elas estejam cheias de beleza e levem harmonia para todos que ouvirem você. Que as suas palavras ecoem a mais perfeita sinfonia que o Criador orquestrou aí, dentro de você. O livro do Gênesis, quando fala da criação, usa a expressão "e Deus disse", e aquilo que Deus disse se torna realidade, acontece. Ou seja, a palavra de Deus tem o poder de criar. É claro que as nossas palavras não são poderosas como as palavras de Deus, mas de alguma forma, as nossas palavras também têm poder de modelar a realidade que está ao nosso redor,
de chegar ao coração. Pense no poder que as suas palavras têm. Elas modelam aquilo que está aí, próximo de você. Use-as bem, use-as para amar e também edificar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus dê sabedoria a você, para que no dia de hoje as suas palavras sejam um reflexo daquilo que é de sagrado, perfeito e santo dentro do seu coração. Excelente dia, luz e até amanhã. Você rezou com o Padre Eduardo Rocha, pároco da Catedral de Tubarão. Você pode acompanhar todos os dias pelo Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts e YouTube. Basta procurar Oração da Manhã com o Padre Eduardo Rocha. E se preferir para receber pelo WhatsApp e Telegram, envie a palavra oração para 48 996 44 14 33.